certo? Então, vamos lá. Bom, semana passada, então, né, nas 2 últimas semanas, a gente viu retas e planos no espaço, né? Equação da reta, equação do plano, equações, né, de reta e plano, e posição relativa entre esses objetos, né? Reta, 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 plano, plano, plano. Então hoje a gente vai começar com um conceito que eu até poderia ter falado dele anteriormente, mas vou falar agora porque ele vai ser muito utilizado na aula de hoje. E ele é muito importante. Então, ó, vamos lá, vamos comigo, prestem atenção. Se tiver dúvida, me avisem, tá bem? Que é a projeção ortogonal. Então, vamos falar da projeção ortogonal, tá? Então, em que consiste? Certo? Imagina que a gente tem aqui dois vetores. Vou desenhar aqui o vetor V e aqui o vetor U. Certo? Então, a projeção ortogonal consiste em, por exemplo, aqui vou colocar o ponto A, né? Então, a gente tem aqui a reta R, a reta suporte que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. No momento ela não vai ser tão importante, mas ela tá ali, tá? Essa reta. Então, como o próprio nome já diz, eu quero fazer a projeção nessa minha situação aqui do vetor U sobre o vetor V. Então, o que isso significa? Eu pego o ponto final aqui do vetor U e vou, posso chamar esse ponto aqui, vou chamá-lo B, e eu faço a projeção de B sobre o vetor V, obtendo aqui o ponto A', por exemplo. Então, pessoal, a projeção ortogonal do vetor U na direção do vetor V vai ser esse vetor aqui, A', certo? Quando eu faço a projeção do ponto B sobre o ponto A', esse ângulo é um ângulo reto, tá? Então, a gente tem aí um triângulo retângulo. E aí, a projeção de U sobre V é esse vetor aqui, que é o cateto A' desse triângulo retângulo, tá? Eu vou chamar aqui de W. Então, vou escrever aqui, ó, projeção do vetor U na direção do vetor V vai ser esse vetor ali, que é o vetor W. Então, por construção, o W é paralelo a V, certo? Então, o W sempre será o vetor paralelo a V. Um vetor paralelo a V. Bom, então, se ele é paralelo a V, isso implica que o W, né, ele é um certo lambda vezes V. Então, quem é esse lambda? Aí a gente volta aqui a olhar para o nosso desenho. Então, aqui eu tenho o ângulo θ e eu sei que, olhando para esse triângulo retângulo, então, o cosseno de θ é o quê? É o tamanho do cateto adjacente, então, o módulo do W dividido pelo tamanho da hipotenusa, pelo módulo do U. Certo? Então, o módulo do nosso vetor W, que é a projeção, né, vai ser módulo U cosseno θ. Isso por um lado. Desculpa. Não tinha visto que tinha saído. Então, por um lado, nós temos isso. Por outro lado, o cosseno θ, o que nós sabemos, né? Nós sabemos que o produto interno U vezes W, então, o produto interno W, a gente sabe que isso é o quê? Isso é módulo U, módulo W, cosseno θ. Então, o cosseno θ é quem? É o produto interno U W dividido pelo módulo U, módulo W.
Então, como eu estou multiplicando por módulo U, ó, esse módulo U vai cortar com o módulo U de baixo. Isso. E o que vai sobrar aqui... Peraí, só um instantinho. Só um instantinho, não é bem isso. Peraí, volta um pouquinho, pessoal. Eu não sei quem é W, né? Na verdade. Eu quero descobrir... Eu sei que W é essa projeção aqui do U sobre o V, mas quem estão dados são os vetores U e V. E olhando para esse θ, o cosseno θ eu posso descobrir olhando o produto interno de U e V, e não de U e W. Certo? Então, se eu fizer o produto interno de U e V, isso vai ser módulo U, módulo V, cosseno θ. Então, aqui vou voltar a colocar o módulo U, como estava antes. Então, o cosseno de θ é produto interno de U por V dividido pelo produto dos dois módulos, módulo U, módulo V. E é o que eu vou substituir aqui, então. Então, mas vamos colocar aqui, ó. Assim. Ó, o módulo do vetor W, que é o vetor que a gente quer descobrir quem é, vai ser, então, ó, módulo U vezes o cosseno θ, que é produto interno de U por V, que são os dois vetores dados, aqui é o produto interno, tá, pessoal? Dividido por módulo U vezes módulo V. E aí, agora sim, cancela-se esse módulo U com módulo U e fica, então, produto interno de U por V dividido por módulo V. Então, isso. Esse é o lambda que a gente estava procurando aqui, ó. Esse é o lambda que a gente estava procurando. Quer dizer, Isso. Peraí, só um minutinho, pessoal, só uma coisinha. Isso. Então, ó, exatamente. Nós queremos, né, que o vetor W seja a projeção do vetor U na direção do vetor V. É um vetor que é paralelo a V, então ele é um certo lambda vezes V. Então, a pergunta é, quem é esse lambda? Então, nós escolhemos esse lambda como sendo esse daqui, certo? Então, essa é a definição que a gente dá. Ó, vou repetir aqui. Então, o vetor W, que é a projeção de U na direção de V, vai ser este número, que é este valor, né? Produto interno U vezes V, dividido por módulo V, vezes o vetor V. Tá? Então, isso é quem a gente define como a projeção de U na direção do vetor V, a projeção ortogonal. Sei que é muito U, muito V, né, para todo lado, mas a ideia é entender a construção, certo? Se a gente tiver esses dois vetores que fazem um ângulo θ entre eles, a gente obtém esse triângulo retângulo A linha B, tá bem? E aí, o vetor W vai ser esse vetor A linha, né? Então, o vetor W é o vetor A linha, certo? E ele tem, então, o comprimento dele o lambda aqui, como ele é paralelo a V, ele é paralelo, este lambda multiplicando o V. Tá bem, pessoal? Nós vamos ver vários exemplos disso acontecendo logo mais. Quero só saber se entenderam essa construção.
Certo, na verdade, deixa eu fazer aqui uma pequena correção, porque veja bem, pessoal, ó, a gente sabe que o cosseno de um ângulo, ele pode ser positivo ou negativo, certo? Nesse meu desenho, como é um ângulo agudo, o cosseno é positivo, então isso significa que esse produto interno é positivo. Então, esse número lambda aqui, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do cosseno do ângulo. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, se o meu vetor U tivesse assim, então, ó, o meu ângulo θ seria todo esse ângulo, né? Seria um ângulo obtuso, portanto, o cosseno negativo. Aí a projeção ortogonal nesse caso, ó, seria paralela ao vetor V, mas estaria apontando na outra direção. Então, esse seria o caso do lambda negativo, aqui de azul. Tá bem? Então, aqui eu teria um vetor W, né, que seria, de novo, lambda V, onde lambda é este quociente aqui, tá? Então, o lambda é esse quociente, só que ele poderia ser negativo, se o meu vetor U tivesse um ângulo obtuso, fizesse um ângulo obtuso aí com V. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bem? Tô dizendo isso tudo por quê? Porque o módulo de um vetor é sempre positivo. Então, seja nessa minha situação primeira aqui, seja nessa outra, que o U faz um ângulo obtuso com o vetor V, o módulo do vetor W, aqui eu vou colocar um módulo, tá? Porque esse produto interno pode ser negativo, que é o que acontece quando o θ é obtuso, tá bem? Mas o módulo de um vetor é um comprimento, né? Sempre um número positivo. Então, o módulo da projeção ortogonal é esse quociente aqui, e o lambda é o quociente sem o módulo, porque o lambda, que é quem está multiplicando o vetor V, ele pode ser positivo ou negativo, que é o que eu expliquei aqui. Então, nessa situação verdinha aqui, vamos dizer, o lambda é positivo, porque o cosseno de θ é positivo, porque o θ está entre 0 e π sobre 2, 0,90, tá? E nessa situação aqui, ó, como o meu θ, quer dizer, o ângulo entre V e U é obtuso, é maior que 90 graus, então aqui o lambda vai ser negativo. Então, o lambda é esse quociente aqui. Então, tudo depende do ângulo, tá? Vejam que a gente tem também um outro vetor, que é o vetor A'B, que eu vou chamá-lo de W'. E esse vetor também vai ser importante, que é o outro cateto aí desse triângulo retângulo. Então, temos também, vou colocar aqui, ó, temos também o vetor W'. E quem é o vetor W'? Bom, vejam que se a gente fizer W mais o vetor W', quer dizer, então eu saio de A, vou até a linha e de A' vou a B. Então, o que eu fiz? Eu fui de A até B. Essa soma me dá o vetor U. Então, o vetor W', ele vai ser simplesmente o vetor U menos o vetor W que a gente definiu anteriormente. Então, é U menos a projeção ortogonal. Certo? Então, eu só preciso definir o vetor W, que é a projeção de U na direção de V. O W' eu defino como sendo U menos W, tá? E o que acontece é que o W', ele já, por construção, ele é ortogonal a W, né? Então, por construção, tem-se que os vetores W' e W são ortogonais. Tá? Bom, isso. E aí, da mesma forma, né, são coisas importantes aqui que a gente vai usar já já. A definição do vetor em si, então eu tenho o vetor W e seu módulo que está aqui.
Então, o vetor W'. Então, gente, qual que é o módulo de W'? Então, olhando aqui de novo, vou desenhar até aqui mais próximo, ó, de novo, a situação. Vou colocar aqui o vetor V, o vetor U, que eu tenho o ângulo θ, certo? Então, o W' é esse vetor cujo comprimento é o comprimento desse outro cateto aí do triângulo retângulo. Então, ó, essa aqui, né, eu tenho o vetor W'. Então, veja bem, o módulo do W' vai ser o quê? Então, na verdade, se eu olhar para o seno de θ, isso é o módulo do W' dividido pelo módulo U. Foi assim que a gente começou, inclusive, com o cosseno θ. O cosseno de θ é o módulo do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, agora, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, o módulo de W' vai ser o módulo U vezes seno θ. De novo aqui, né, a gente tem que ver se o seno θ não, como o θ está sempre entre 0 e π, o seno θ é sempre positivo. Então, a gente não precisa se preocupar com o cosseno do seno θ. Ele é sempre positivo. Ok. Agora, então, eu poderia deixar aqui desse jeito e dizer, esse é o seno, esse é o módulo do vetor W'. Mas, lembrem-se que a gente pode aqui pensar na área do paralelogramo, ó, gerado por U e V. Então, qual que é a área do paralelogramo gerado por U e V? Então, vamos lá. Ó. A área do paralelogramo, por um lado, ela é, né, ó, o módulo V vezes a altura, que é módulo W'. Então, por um lado, ela é a base vezes a altura. Isso aqui é a fórmula geométrica clássica, né, da área do paralelogramo. Mas, por outro lado, a gente viu que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial. O VEC V. Certo? Então, daqui a gente retira o módulo de W'. Então, o módulo de W', que é o que a gente quer aqui, ó, vai ser o módulo do produto vetorial dividido pelo módulo de V. Tá bem, gente? Então, isso vem imediatamente da construção que a gente fez e de saber que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial, né? Coisa da unidade passada. Então, essa nossa construção, ela nos dá várias coisas que vão ser bastante úteis, já para nós, certo? Então, recapitulando aqui, né? A construção da projeção ortogonal. A gente tem dados os vetores V e U, então a gente define a projeção de U na direção de V, que é quem eu estou chamando aqui de W, como sendo este vetor aqui, que é este número, vezes o vetor V, tá? Então, por construção, o módulo do vetor W vai ser este quociente, o módulo deste quociente aqui, é o que está aqui, né? W é um vetor que nasce paralelo ao vetor V, tá bem? E ele é, então, quem a gente chama da projeção ortogonal. Ok. E com isso, a gente ganha, com essa construção, a gente ganha também o W', que não tem um nome especial, tá? Mas que ele aparece também, é um vetor importante, porque ele é o vetor que é ortogonal, né, perpendicular a W, e cuja soma com W nos dá o vetor U, que a gente tinha no início. Tá bem? Então, o módulo do W', eu posso olhar para esse triângulo retângulo e ver que o seno de θ, né, é o módulo de W' dividido pelo módulo U,
mas é mais útil para nós lembrar da área do paralelogramo, né? A área desse paralelogramo, né? Que é, por um lado, né, o comprimento da base vezes a altura, ou seja, o módulo V vezes módulo W'. Por outro lado, ele é também o módulo do produto vetorial, dos vetores U e V. Então, com isso, a gente consegue ter aqui uma expressão bem simples de calcular, né? Para o módulo do W'. A vantagem dessas expressões aqui, pessoal, é que a gente não precisa descobrir quem é θ. Calcular θ e olhar seno θ, cosseno θ. Essas expressões, elas só dependem dos vetores U e V. Por isso que elas são importantes. Tá? Então, vejam aí, se vocês entenderam, essa é uma construção muito importante da projeção ortogonal. E veja, assim, o importante é entender como fazer a construção, em vez de ficar decorando. Que o vetor W é isso, o W' é aquilo. Tá? Então, vejam aí se tem dúvida, se querem que eu repita alguma coisa. Bom, nós vamos usar essa ideia agora para calcular distâncias. Então, distância entre esses objetos, né? Ponto, reta e plano. Então, vamos começar pensando na distância de ponto a reta, que a gente já tinha uma ideia de como fazer em R2, né? Quando estávamos no plano. Agora, essa ideia ela vale tanto para R2 como para R3. Lembrando que, bom, principalmente a gente está agora no espaço, né? Mas vamos lá. Vou até tirar uma fotinha desse quadro, porque ele ficou bem bonitinho. Pronto. Tá bom. Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui. Então, agora, no resto da aula, a gente vai passar aqui entendendo como calcular distância. Então, primeira situação, vamos ver distância, ponto, reta. Tá? Então, pessoal, olha, o desenho vai ser muito parecido com esse desenho que a gente acabou de ver da projeção ortogonal. Então, considera que eu tenho aqui uma reta R e um ponto P, que não está nessa reta. Se o ponto estiver na reta, a gente diz que a distância é zero. Então, já vou colocar isso aqui, ó. Se o P está em R, definimos que a distância de P até R é zero, né? Não existe distância, o ponto está na reta. Então, tome, portanto, um ponto P que não está na reta. Então, o que a gente quer calcular é exatamente essa distância aqui. Como vocês fariam, então, usando essa ideia da projeção ortogonal que a gente acabou de ver? Como seria um procedimento para calcular essa distância? Bom, então, na verdade, vamos colocar aqui até algumas coordenadas. Ó, então, P vai ter as coordenadas, né? X0, Y0, Z0 e R, uma reta em R3, a gente sabe, né, que vai ser X igual a XA mais TV1, né? YA mais TV2, ZA mais TV3. Então, vejam, né, que aqui, como sempre, né, tenho falado com vocês, nós temos o ponto A, um ponto A sobre a reta e o vetor V
as coordenadas do vetor diretor. Certo? Então, veja bem, pegue esse ponto A, ele é um ponto que está sobre a reta. Eu não sei onde, claro, aqui no meu desenho. Vou supor que ele esteja por aqui. Então, suponha que aqui está o ponto A. Então, pessoal, eu vou usar a ideia que a gente acabou de definir da projeção ortogonal. Veja, aqui eu tenho o vetor AP, né? A projeção do vetor AP, bom, aqui a gente tem o vetor V, vou colocar ele um pouquinho maior, só para... Então, o vetor V, o vetor diretor V. Então, na nossa construção de antes, bom, veja, o vetor W, né, estaria aqui. Esse vetor W seria a projeção do vetor AP na direção do vetor V, mas não é bem o que a gente quer agora, né? O que a gente quer agora é essa distância. E essa distância D, se aqui é o nosso triângulo retângulo, ela vai ser o quê? Ela vai ser o módulo do vetor W' de antes, né? Que é esse vetor que estava aqui, que é o vetor que é perpendicular à projeção ortogonal do vetor AP. Então, lembre-se, a gente acabou de ver, né? Esse vetor W', qual que vai ser o módulo dele, ó? O vetor AP é quem está entrando no lugar do vetor U, certo? Então, lembre-se, acabamos de ver, isso seria, né, o produto vetorial de U, VEC, V, dividido pelo módulo do vetor V, né? Essa altura aqui, porque a gente usou lá a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores. Só que para nós aqui, o vetor U nada mais é do que o vetor AP. Tá bem, pessoal? Então, simples assim. Não é uma fórmula complicada, não é nada assim dificílimo. É por isso que é tão importante vocês saberem aí, se vocês entenderam a construção da projeção ortogonal. Porque é apenas isso. Né? Na nossa situação aqui, a gente identifica o que a gente quer. Nós queremos essa distância, que é o módulo do vetor W' na construção da projeção ortogonal, que a gente viu que é, então, o módulo do produto vetorial de AP por V dividido pelo módulo de V. E é isso. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Então, suponha que meu ponto P seja o ponto 1, 2, 1, tá? E a reta R seja a reta x igual a 1 mais 3t, y igual a 2 menos 4t, z igual a 3. Então, sempre que eu tenho algo assim, eu vou colocar aqui mais 0t, né? Só pra gente não esquecer que tem um coeficiente multiplicando t, mas esse coeficiente é o zero. Então, bom, aqui nós temos o ponto A, né? Então, veja, o ponto A é o ponto 1, 2, 3. E o vetor V, o vetor diretor da reta R, é o vetor 3 menos 4, 0. Beleza. Bom, então tudo que a gente precisa fazer, gente, é encontrar o vetor AP e fazer o produto vetorial, né, do AP com o vetor V e achar os módulos desses dois vetores. Só isso. Então, vamos lá, ó. Quem é, então, o vetor AP? Né? Então, ele tem ponto inicial A, ponto final B. Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 3, menos 2. Então, esse é o vetor AP. Portanto, produto vetorial AP, VEC, V vai ser, aquele famoso determinante, né? Coloca I, J, K.
coloco o vetor AP 0, 0, menos 2 e o vetor V 3, menos 4, 0. Então, vamos achar esse vetor, vamos lá. I, que multiplica 0, ó, menos 4 vezes menos 2, menos 8, perdão, 8. O J, então 0, menos 6, 6, mas como é o J, aqui é menos 6. E o K, 0, 0, 0. Então, esse é o vetor AP VEC V. E agora a gente já pode fazer aqui do lado, né? A distância de P à reta R vai ser, então, o módulo deste vetor, AP vetorial V, dividido pelo módulo de V. Então, vamos ver aqui o que dá. Ó, então fica raiz de 64 mais 36 dividido por módulo V, que é raiz de 9 mais 16. Ainda bem que é tudo bem redondinho aqui, né, essas contas. Então, isso dá raiz de 100, que é 10, dividido por raiz de 25, que é 5. Então, isso dá 2. 2. Tá? A distância de P a R. Isso. Nesse caso aqui, acontece uma coisa curiosa, que a gente pode observar também fazendo as contas vetoriais, né? Fazendo cálculo vetorial. Então, veja bem, gente, vou fazer aqui o mesmo esquema. Eu tenho minha reta R, né? Eu tenho meu ponto P, que é o ponto 1, 2, 1. Beleza. Veja o que acontece, gente, se eu fizer o produto interno AP por V. Então, note que, se eu fizer o produto interno AP por V, então, olha só, 0 vezes 3, 0, 0 vezes menos 4, 0, menos 2 vezes 0, 0. Então, o produto interno AP e V é 0. O que isso implica quando eu tenho produto interno igual a 0? Implica que esses vetores são perpendiculares. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu ponto A aqui, ele é exatamente, ó, a projeção do P sobre R. Então, ó, o vetor AP, que é esse vetor, AP, e o vetor V são perpendiculares, tá? A gente poderia ter observado isso para dizer assim, bom, então essa distância, na verdade, ela também pode ser calculada simplesmente tomando o módulo do vetor AP. Tá? Tomando aqui o módulo do vetor AP. Neste caso, não é sempre isso, tá, pessoal? Neste caso, como tá? Vamos até escrever assim, ó. Então, neste caso, então, a distância de P a R seria simplesmente o módulo do vetor AP, que vocês vejam que é 2 de fato, né? Raiz de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, isso dá 2, que é o que a gente tinha encontrado antes. Então, isso pode acontecer. Não é sempre que vai acontecer. Mas, se vocês visualizarem isso, né, que AP e V são perpendiculares, então, neste caso, vocês podem calcular a distância do ponto à reta olhando o módulo do vetor AP. Tá? Mas, como eu disse, isso não é sempre que acontece. Por exemplo, ó, ainda nesse mesmo exemplo, vou pegar aqui o ponto Q, que agora vai ser o ponto 2, 0, 1. E vou calcular agora a distância dessa mesma reta ao ponto Q. Então, agora, né, nós vamos precisar do vetor AQ,
o vetor AQ, que é, então, ponto inicial A, ponto final Q. Então, 2 menos 1, 1. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 3, menos 2. Então, agora a gente está nessa situação mais geral aqui, porque o vetor AQ, então, vou colocar aqui o ponto Q. Então, o vetor AQ e o vetor V não são perpendiculares. Então, de fato... deixa eu ver só uma coisa aqui. Não, vou colocar o ponto Q aqui. Esquematicamente, tá, pessoal? Não faço ideia para colocar esses pontos no espaço bem diferente. Então, se aqui for o ponto Q, ó, agora o vetor AQ não é mais perpendicular ao vetor V. Então, de fato, o que a gente está procurando aqui é a distância, né, que vai ser aí o comprimento desse vetor W' de antes, tá? Então, a gente vai usar essa fórmula ali. Então, vamos lá, ó. Qual que é o produto vetorial? AQ, vetorial V, vai ser, então, I, J, K. Bom, AQ é 1 menos 2 menos 2. E V é o 3 menos 4, 0. Então, esse vetor vai ser, vamos lá. I, então, 0 menos 8. Né? Menos 2 vezes menos 4, 8, mas é o menos do determinante. 0 menos 6, 6, mas como tá no J, é menos 6. Espera, eu acho que aqui era um menos também, né? Não fez diferença aqui na hora de a gente calcular o módulo, mas, por favor, pessoal, corrijam. Aqui é menos 8 também, tá? Nesse produto vetorial aqui, isso faz toda a diferença, né? O vetor precisa... Esse sinal estava errado. Então, menos 8, menos 6. E agora, para o K, menos 4 mais 6, 2. 2. Então, esse é o vetor AQ. E vocês vejam que se eu fizer o produto interno... Perdão, AQ vetorial V... né? AQ vetorial V. Então, nós queremos aqui, agora, então, a distância de Q a R vai ser, né, o módulo desse vetor AQ vetorial V dividido pelo módulo de V, que a gente já sabe que é 5. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de 64 mais 36 mais 4, então raiz de 104, né? Dividido por módulo V, que é 5, que é raiz de 9 mais 16. Então, isso daqui dá, simplificando um pouco, 2 raiz de 26 sobre 5. Tá? Então, essa é a distância de Q à reta R. Então, esquematicamente, né, que seria 2 raiz de 26 sobre 5 e essa distância aqui, 2. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Bom, então, esse é o nosso primeira situação, distância ponto a reta. Nossa próxima situação, distância ponto a plano. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu não ouvi, não. Se alguém falou alguma coisa, eu não ouvi.
Então, essa parte, ela realmente ela não está na apostila. Eu vou avisar o professor Renan, tá? Que é quem está montando a apostila. Ela tá um pouco diferente na apostila, usando outros argumentos, assim. Eu, na verdade, eu não me baseei quer dizer, em nenhum material, nenhum livro-texto, assim, tá? Eu tenho uma lista de exercícios que um colega meu fez uma vez, que ele ensina o passo a passo dessa construção, né? Não a projeção ortogonal, sim, ela tá na apostila em algum lugar, deve estar, se não estiver também vou avisar o professor Renan, mas da forma como eu fiz aqui, não tá. Então, é aqui na aula mesmo que eu tô explicando para vocês. Mas vai ficar gravado, né? Depois vocês podem passar limpo, e eu posso colocar esses exercícios. Eu tinha até tirado da lista 8, que tá lá, lista 8 no Moodle, tá com todos o conteúdo dessa unidade 3, tá? Eu faço uma lista separada que vai explicando como fazer essas construções, tá? Bom, vamos ver aqui. Então, segundo caso, que é a distância de ponto a plano. Então, deixa eu apagar aqui. Tá, então distância de ponto a plano. Bom, então a situação aqui, mesma coisa, gente. Se o ponto P estiver no plano π, nós vamos dizer que a distância de P até o plano é 0, porque ele está no ponto, não está no plano, não tem distância, certo? Então, novamente, nós vamos tomar um ponto P que não está no plano, para ter uma distância entre eles. Então, ó, de novo aqui, gente, é a mesma ideia da projeção ortogonal. Então, imagine que a gente tem o plano π e um ponto fora dele, certo? Bom, isso, vou desenhar o P um pouquinho mais para cá. Então, a ideia aqui, ó, ela é a seguinte: tome qualquer ponto A sobre o plano, certo? Então, nós temos aqui sobre A, né, o vetor diretor do plano, que é o vetor N, né, que é perpendicular ao plano. E a gente tem também, claro, o vetor de interesse, que é o vetor AP. Então, tome um ponto A sobre o plano, um ponto qualquer. Tá? E veja essa construção, pessoal. Então, veja bem, ó. O que nós queremos é a distância de P ao plano, né? Ou seja, a gente quer o tamanho deste segmento. Em vez de eu olhar para ele para cá, eu vou olhar esse tamanho na direção do vetor N. Ou seja, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar para a projeção, vou colocar o vetor N um pouquinho maior aqui. Tá? Então, veja, eu vou olhar a projeção do vetor AP sobre o vetor N. É o nosso vetor W de antes, né? O vetor W lá da projeção ortogonal. Então, se W, vou colocar ele de vermelho, só porque meu verde está meio falhando aqui, ó. Então, se W for a projeção do vetor AP na direção do vetor diretor do plano, tá? Então, o vetor diretor do plano, né? Ele faz aí um ângulo de 90 graus com o plano. Então, o que nós queremos que a distância de P ao plano
vai ser o módulo desse vetor W. Concordam? Veja se vocês entendem, porque essa é a única coisa que a gente precisa fazer. Então, se o vetor W for a projeção do vetor AP na direção do vetor diretor do plano, então a distância que a gente está buscando nada mais é do que o comprimento do vetor W. E a gente sabe qual é esse comprimento. Nós vimos, ó, foi definido, né, que o comprimento do vetor W é o módulo do produto interno de AP pelo vetor diretor dividido pelo módulo do vetor diretor. Vejam que aqui, ó, o N está entrando no lugar do V na construção da projeção ortogonal e o vetor U que eu estou projetando é o vetor AP. Só isso, gente. Só estou usando, né, o argumento da projeção ortogonal, aplicando aqui nessa situação. E veja como fica simples calcular distâncias. Só isso que a gente tem que fazer. Nós temos tudo. Então, ó, exemplo. Eu quero aqui, meu ponto P vai ser o ponto 1, 2, 3. E o plano π, o plano de equação 2x menos y mais z mais 1 igual a 0. Bom, o que a gente precisa saber então? O ponto P já está aqui. O vetor diretor, N, o vetor diretor desse plano é o vetor 2 menos 1, 1. Pronto. E eu preciso pegar um ponto A qualquer sobre o plano. Então, por exemplo, vejam que se o ponto A, que é o ponto 0, 0, menos 1, está sobre π. Eu posso pegar qualquer ponto. Eu peguei o 0, 0, porque em geral, se você é fácil, né? Se você zerar duas coordenadas, a terceira fica determinada. Então, eu zerei x e y, fico z mais 1 igual a 0, z tem que ser igual a menos 1. Entendeu? Mas eu poderia dar qualquer valor para x e y e determinar a terceira. Por exemplo, chegar ao ponto A', se eu fizer, ó, x igual a 1, y igual a 1. Então, eu tenho, ó, 2 menos 1, 1, mais 1, 2, mais z, 0. Então, o z tem que ser menos 2. Também é outro ponto sobre π. Tanto faz, gente. Ponto qualquer, né? A gente escolhe qualquer ponto. Bom, então, o que a gente precisa agora? Olha, gente, eu só preciso fazer esse quociente. Então, eu preciso achar o vetor AP. Vou usar aqui o ponto A, tá? Então, vetor AP, ponto inicial A, ponto final P. Então, 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 3 menos 1, 4. Então, o vetor AP é o vetor 1, 2, 4. E o N já tá aqui. Então, ó, a distância do ponto P ao plano π vai ser, né, o módulo, então, desse produto interno do vetor 1, 2, 4, pelo vetor 2, menos 1, 1, dividido pelo módulo do vetor 2, menos 1, 1. Então, aqui em cima, qual que é o módulo desse produto interno? Ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 4 vezes 1, mais 4. Dividido por, aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, 1 ao quadrado, 1. Então, isso vai ficar 2 menos 2, 0, mais 4, 4, sobre raiz de 6. Pronto. Essa é a distância. Se quiserem racionalizar aqui, né, joga o raiz de 6 para cima, raiz de 6 sobre 6, 4 sobre 6 simplifica, 2 raiz de 6 sobre 3.
Querem ver que se eu usar o ponto A', vai dar a mesma coisa? Vai alterar um pouquinho, né, os vetores, mas vai dar a mesma coisa. Ó, vamos fazer aqui. Se eu considerar o vetor A'P, que é ponto inicial, A', ponto final P. Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 5. Certo? Então, a distância, né, de P a π, usando o ponto A', vai ser, então, o módulo do produto interno, né, do A' P com o vetor, isso, 2, menos 1, 1. Dividido pelo módulo do vetor de baixo, que é o mesmo. Vou ter que colocar aqui raiz de 6, né? O módulo de n é raiz de 6. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 0, 0, menos 1, módulo de menos 1, mais 5, dividido por raiz de 6, que dá, tchararão, 4 sobre raiz de 6, que era o que tínhamos. Tá bem, gente? Então, essa é a situação. Lá na minha terra a gente fala mais fácil que beber água, calcular essas distâncias. Desde que tenha ficado bem entendida, é claro, a ideia da projeção ortogonal, certo? E como usar vetores para calcular a distância, em vez de... Veja como é bem mais simples do que a gente fez lá no R2, que era, né, se eu tinha uma reta e um ponto fora dela, pegue a reta perpendicular, encontre o ponto de interseção e calcule aquela distância. Vocês podem fazer isso até no R3, mas é muito mais complicado do que pensar usando vetores, né? Vocês vão de concordar. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Tem que tomar cuidado para não engasgar, né? Beber água não é fácil. Se beber muito rápido, pode engasgar, realmente. Certo, gente? Ó, tem uma... Aqui, nesse caso específico da distância ponto plano, a gente pode desenvolver um pouquinho a álgebra. Então, vamos fazer isso, ó. Então, veja bem. Vamos colocar coordenadas nas coisas, certo? Então, tome um ponto P, como a gente sempre chama, né? Vamos colocar aqui, ó. Seja, então, P, um ponto, x0, y0, z0, certo? E, então, sejam P o ponto e π, então, o plano com a equação ax mais by mais c, z igual a d. Bom, como nós sabemos, né, isso implica que o vetor diretor é o vetor ABC. ABC, o vetor diretor do plano. Ok, então se o ponto de coordenadas xa, ya, za é um ponto qualquer em π, é um ponto qualquer em π, então tem-se que, né, como a gente sabe, o vetor AP vai ser o vetor x0 menos xa, y0 menos ya, z0 menos za, né? Ponto inicial A, ponto final P. Então, quando eu faço a distância de P a π, né, que vai ser então, ó, o módulo desse produto interno do vetor AP, que é esse daqui, com o vetor N, que é o vetor diretor, dividido pelo módulo do vetor N, então isso vai ficar, né? Ó, o produto interno desses dois vetores, isso é o módulo de Azinho, que multiplica x0 menos xa, mais Bzinho, y0 menos ya,
mais Czinho, Z0 menos ZA, né? Dividido pelo módulo do vetor N, que é raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Certo? Então, agora vejam que, quando eu faço aqui a distribuição, eu tenho, ó, AX0 mais B, vou chegar pra cá um pouquinho, peraí, ó. Então, isso vai ser, ó, AX0 mais BY0 mais CZ0 menos, abre parênteses, ó, AXA mais BYA mais CZA, fecha parênteses, né? Tudo isso dividido por raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, essa é a distância de P a π. Agora, gente, como A é um ponto qualquer em π, quando eu substituo as coordenadas de A na equação do π, isso tem que me dar D, ou seja, isso daqui, o que está nesse parênteses, é simplesmente este D aqui, ó, né? Porque isso significa um ponto pertencer a um plano. Ele satisfaz a equação do plano. Ou seja, né, quando eu coloco aqui XA, YA, ZA, essa soma me dá D. Então, no fundo, o que a gente concluiu? A distância de P a π vai ser, ó, módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 menos D dividido por raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, essa é uma fórmula, tá? Da distância de ponto a plano. Então, vejam o que a gente fez, né? A gente substituiu as coordenadas do ponto na equação do plano, subtrai o D e divide pelo módulo de N. Se vocês quiserem decorar essa fórmula, vocês podem ficar à vontade, mas vejam que ela nada mais é do que eu aplicar a forma vetorial às coordenadas aqui no caso geral. Então, na minha modesta opinião, se for para vocês decorarem alguma coisa, né, nem decorar, né? Se for para entender, entendam esta fórmula. Porque aí, extrair essa expressão aqui dela é, entre aspas, só fazer a conta. Mas a ideia tá aqui, ó. Tá bem, pessoal? Isso vai ser, essa fórmula eu expandi nesse caso do ponto plano, porque ela vai ser útil pra gente na nossa próxima situação, que é calcular a distância plano-plano. Tá? Por isso que falei sobre essa fórmula aqui. Então, vamos lá, alguma dúvida? Então, vamos seguir. Vou apagar aqui. Então, ó, distância, plano, plano. Distância, plano, plano. Então, suponho que se esses planos forem concorrentes, quer dizer, se eu tiver dois planos, π e π', e a interseção deles for uma reta, R, ou seja, né, se eles forem concorrentes, como a gente viu semana passada, essa distância vai ser zero, né, gente? Certo? Então, nesse caso aqui, a distância π, π' é igual a zero. Se eles forem concorrentes ou coincidentes, a distância é zero. Então, só nos interessa o caso que eles são paralelos. Então, aqui, só nos interessa o caso π paralelo a π'. Então, planos paralelos. Então, nós temos
né, uma situação assim, quer dizer, né, paralelos, isto é, a interseção é vazia, certo? Então, se π interseção R, ou se π for igual a π', né, se eles forem coincidentes, então a distância vai ser 0. Então, só nos interessa o caso que esses planos são paralelos. E aí, bom, quando eles são paralelos, então, por exemplo, se o π tiver a equação, né, aqui, se esse π, π', então, ax mais by mais cz igual a d, então o π' vai ter o mesmo vetor diretor, né? Então, ax mais by mais cz, só vai mudar aqui o d'. Certo? Então, gente, o que vocês sugerem que a gente faça nesse caso? Sabendo que a gente já sabe calcular a distância de ponto a plano. Tome um ponto qualquer aqui, P, sobre π, e calcule a distância de P ao outro plano. Certo? Então, tome P, um ponto em π qualquer, e calcule, então, a distância de P ao π'. Então, essa distância que a gente já sabe, né, que veja bem aqui, ó. Então, calcule, ó, a distância de π a π' vai ser a distância de qualquer ponto sobre π a π', qualquer ponto, não importa o ponto, porque são paralelos. Então, essa distância é a mesma, né? Independente do ponto que eu escolha. E essa distância aqui, a gente acabou de calcular. Vou até usar a fórmula, que é, ó, ax, se o meu ponto P tem coordenadas x0, y0, z0, então, essa distância vai ser, a distância de P a π', eu substituo o P na equação do π', então, ax0 mais by0 mais cz0, menos d', que é, né, o coeficiente do π', dividido por raiz de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Agora, como o P está em π, isto daqui agora é exatamente D. Porque quando eu substituo P na equação de π, ela tem que ser satisfeita. Então, por isso que é tão simples calcular a distância plano a plano. A gente vai simplesmente fazer D menos D', a diferença entre os coeficientes livres, tomo esse módulo e divido pelo comprimento do vetor diretor comum a ambos os planos. Isso sim é mais fácil que beber água, né, pessoal? Então, gente, não tem sofrimento aqui, né? Não tem sofrimento. E outra coisa mais que a gente, dessa mesma forma, ó, se eu tiver uma reta paralela a um plano e um plano, a gente, mesma ideia, a gente consegue calcular aqui. Ai, eu esqueci de mudar aqui os números, né? Que seria já 3, distância plano a plano. O outro era 2, gente. Deixei 1, mas a gente já tá no terceiro caso aqui. Então, ó, o quarto caso, que é distância reta plano, também é bem parecido, porque, de novo, se a reta estiver contida no plano π ou for concorrente, quer dizer, se a interseção for um ponto P, então a distância da reta ao plano vai ser 0.
Então, só nos interessa o caso em que R é paralela ao plano π. Isto é, né? A interseção da reta com o plano é zero, conjunto vazio. Então, veja, se a gente tiver aqui, né, um plano π e uma reta R que é paralela a esse plano, então, veja, ela é paralela. Então, a distância, gente, é a mesma ideia. Tome um ponto qualquer, P, sobre a reta e calcule a distância de P ao plano. A gente sabe fazer isso. Certo? Então, tome P sobre a reta R qualquer. E calcule, então, a distância de P ao plano, que é o caso 2, o caso anterior. Bom, então, a distância da reta ao plano vai ser a distância de qualquer ponto sobre ela ao plano. Isso a gente sabe fazer, é usar essa fórmula aqui. Certo, né? Então, não tem segredo, gente. Né? Distância de um plano a outro, no caso deles serem paralelos, ou de uma reta paralela a um plano, pega um ponto e calcula a distância, um ponto sobre a reta ou sobre o plano, e calcule a distância ao plano que você quiser. Tá? Então, deixa eu ver aqui um exemplo. Tá, deixa eu só colocar aqui, então, a fórmula do lado que eu vou precisar apagar. Então, a distância, né, de π a π' vai ser o módulo de d menos d' dividido pelo módulo do vetor diretor comum a ambos. Então, vamos lá. Ó. Então, considere os planos π, 2x, menos 3y, mais z igual a 1, e π', que é ax, mais 6y, mais 1 menos bz, igual a 2. Então, vejam bem, gente, olha, eu preciso, esses planos, para calcular a distância, queremos que sejam paralelos. Então, para isso, a gente precisa encontrar A e B de forma que sejam paralelos. E depois que a gente tiver encontrado, a gente calcula a distância. Então, primeiro, vamos lá, encontre A e B para que, então, π e π' sejam paralelos. Bom, então vamos lá. Veja bem, né? O vetor n do plano π, né? É o vetor 2, menos 3, 1. E o vetor n' do plano π' é o vetor A, 6, 1 menos b. Esses dois vetores, eles têm que ser paralelos, para que os planos sejam paralelos. Então, ó, veja bem, isso implica que o vetor n', ele tem que ser um certo lambda vezes o vetor n. Ou seja, ele tem que ser lambda vezes o vetor 2, menos 3, 1. 2 menos 3, 1. Então, o que eu quero? Ó, e o n' quem é? É A, 6, 1 menos b. Então, o A tem que ser igual a 2 lambda. Então, o A tem que ser igual a 2 lambda. O 6 tem que ser igual a menos 3 lambda.
E 1 menos b tem que ser igual a lambda. E assim a gente descobre, ó. Menos 3 lambda igual a 6. Então, lambda tem que ser menos 2. Então, aqui, ó. O A é 2 lambda. O A vai ser menos 4. E 1 menos b igual a menos 2. Então, troca de lado. B igual a 1 mais 2. B igual a 3. Então, com isso, a gente descobre, ó, o vetor n', ele é o vetor menos 4, 6, 3. Então, o n', vejo que ele é, de fato, menos 2 vezes o n. Então, ó, o nosso pilinha, ele é menos 4x mais 6y mais 3z, igual a 2. Só que para eu usar essa fórmula aqui, gente, eles têm que estar, ó, com o mesmo vetor diretor. Então, eu vou dividir essa equação do pilinha por menos 2. Então, veja bem, ó, vou colocar aqui embaixo. Então, o pilinha, que tá com expressão na equação menos 4x mais 6y mais 3z igual a 2, se eu divido por menos 2, eu fico com 2x menos 3y menos 3. Pera lá, só um minutinho. Ah, perdão, o b igual a 3, mas aqui é 1 menos b. Ó, atenção no erro que eu cometi aqui. O b é igual a 3, mas o coeficiente que eu tinha aqui antes era 1 menos b. E 1 menos 3 é menos 2. Então, aqui é menos 2. Tá? Então, ó, o meu vetor era, né, A6, 1 menos B, ou seja, menos 4, 6, menos 2. 1 menos B é menos 2. Atenção! Então, o nosso pilinha, ele tem a equação geral. Menos 4x mais 6y menos 2z igual a 2. Mas se eu dividir essa equação por menos 2, eu vou ficar com 2x menos 3y mais z igual a menos 1. E aqui, ó, é essa daqui que nós vamos usar, porque essa agora tá com o mesmo vetor diretor do π. Então, aqui, veja bem, aqui eu tenho d e aqui eu tenho d', tá, gente? Atenção, não é esse d' que eu vou usar. Para eu usar d menos d', ó, eles têm que estar com o mesmo vetor diretor, que é o n. Então, tem que ser o vetor comum a ambos os planos. Tá? Atenção. Então, finalmente, vamos calcular aqui a distância. Então, finalmente, ó, a distância de π a π' vai ser, bom, então, o módulo, né, de d menos d' dividido pela norma do vetor diretor n, comum a ambos. Então, isso fica módulo de, ó, 1 menos menos 1, dividido por módulo n, que vai ser, então, raiz de 4 mais 9 mais 1. Então, isso aqui dá 2 sobre raiz de 14. Tá bem, gente? Vê se vocês têm alguma dúvida. Bom, pra gente finalizar nossas situações, a gente tem a última, que é, então a gente viu, ó, né, era ponto reta, ponto plano, plano plano e reta plano, que eu escrevi aqui, que foi o 4, que é bem parecida com essa, né? Vou até, ó, coloco uma reta aqui, né? É bem parecido. Pegue um ponto sobre a reta e calcule a distância desse ponto ao outro plano. É assim que funciona. É o caso 4. Reta plano. Para terminar, falta o reta reta, que é o que nós vamos ver agora.
Então, a quinta situação, distância reta, reta. Então, pessoal, novamente, se elas forem coincidentes ou concorrentes, se elas, né, tiverem pontos em comum, a distância é zero, certo? Então, se elas forem coincidentes ou concorrentes, R igual a S, ou R interseção com S igual a um ponto, distância entre elas é zero. Então, nos interessa dois casos, né? Se elas são paralelas ou reversas. Então, ó, nos interessam os casos. Então, vamos lá, R paralela a S ou RS reversas. O caso R paralela a S, ele é bem simples, gente. Imagina, eu tenho duas retas paralelas. Escolha um ponto P sobre S, por exemplo, e calcule a distância de P a R. Certo? Então, nesse caso, né, tome um ponto P sobre S e calcule, então, a distância do ponto à reta R. Primeira coisa que a gente viu, ponto reta. Então, essa distância vai ser a distância entre as retas paralelas. Tá? Não há o que fazer aqui. Posso depois ver um exemplo, mas não tem nada de novo, né? Deixa eu trazer esse desenho para cá, então. Vou colocar assim, se eu tiver R paralela a S, pegue um ponto sobre S e calcule, né, a distância de P a R, tá? Bom, então o caso novo aqui pra gente é o caso de retas reversas. Vamos lá, então. Então, a situação, gente, é a seguinte, ó. Se elas forem reversas, existem planos paralelos, que um plano contém a reta R e o outro plano contém a reta S. Tá? Então, vamos lá. Então, no caso reverso, pensem assim, ó. Eu tenho planos paralelos. Essas retas, as retas reversas, elas não são paralelas, né? Mas elas não se cortam. Então, elas têm um pouco essa característica, assim. Aqui, por exemplo, eu vou supor, eu tenho a reta R. E aqui, assim, tenho a reta S. Então, mas existem planos π', bom, paralelos, certo? Então, π', então, nesse caso, existem planos π', paralelos, tais que R está contida em π e S está contida em π', no outro plano. Então, o que a gente faz, gente? Pegue um ponto qualquer sobre π', por exemplo, um ponto inclusive sobre S, pode ser, vou pegar aqui um ponto, vou fazer o seguinte, vou chamar, tá, tanto faz, vou pegar aqui um ponto A sobre S e calcule a distância de A a π. Então, os nossos casos, essencialmente, eles se resumem a duas situações. Distância ponto reta, distância ponto plano. As outras distâncias, todas a gente calcula usando uma dessas duas. Certo? Então, nesse caso, então, tome, né, um ponto... Bom, vou chamar de P. Um ponto P. Tome um ponto P sobre π' e calcule, então, a distância deste ponto ao plano que contém a outra reta, π. Então, essa vai ser a distância entre R e S. Tá? Então,
uma coisa que é interessante aqui, bom, vamos lá, né? Fazendo como a gente sempre faz. Ó. Então, a reta R, suponha que ela seja, tem o ponto A e o vetor diretor V, né? E a pilinha, o ponto P e o vetor diretor U. Certo? Então, como esses planos π e pilinha são paralelos, o vetor diretor deles, então, vamos lá, note que o vetor diretor de π e pilinha é paralelo a quem, gente? Ao produto vetorial o VEC-V. Por quê? Porque se ele é o vetor diretor do plano pilinha, ele é perpendicular, vou colocar aqui N, é perpendicular ao vetor U. Analogamente, se ele é o vetor diretor do plano π, ele é perpendicular ao vetor V. Então, se ele é perpendicular a U e a V, ele é paralelo ao produto vetorial dos dois. Que esse é o vetor que é perpendicular a U e a V por excelência, né? Por padrão, assim. Então, o vetor diretor, né? O vetor diretor N desses planos vai ser paralelo a o VEC-V. Então, a gente pode escolher, inclusive, esse produto vetorial para ser o vetor diretor. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Então, exemplo. Quero calcular as distâncias entre as retas R, que vai ser, então, é x igual a menos 1 mais t, y menos 1 mais t e z 3 menos t, tá? E S, que vai ser x igual a 2 mais 3t, y igual a 1 mais 2t e z igual a 1 mais t. Então, veja bem, ó. Vamos achar aqui sempre os pontos de interesse, né? Então, o ponto A, aqui a reta R é a vermelhinha. Então, o ponto A é o ponto menos 1, 3. E o vetor V, diretor da reta, é 1, 1, menos 1. Né? E para S, vou colocar aqui. Então, o ponto P, né, sobre S, é o 2, 1, 1. E o vetor diretor da reta S, o vetor U, é o 3, 2, 1. Certo? Então, primeiro, a gente tem que verificar a posição relativa dessas retas. Porque se elas forem paralelas, se elas forem concorrentes ou coincidentes, a distância vai ser 0. Se elas forem paralelas, a distância, eu tenho distância ponto reta, né? E se elas forem reversas, a distância ponto plano. Então, como é que a gente verifica, né, que essas retas são reversas? Ó, nós vimos a aula passada, mas eu vou fazer o produto misto entre os vetores AP, V e U. Se esse produto misto for diferente de 0, essas retas são reversas. Depois vocês voltam na aula passada e deem uma olhadinha. Foi isso que a gente fez. Então, esse produto misto vai ser, ó, o vetor AP. Então, vamos lá. 2 menos menos 1, 3. 1 menos menos 1, 2. 1 menos 3, menos 2. O vetor V, 1, 1 menos 1. E o vetor U, 3, 2, 1. Vamos ver quanto dá esse determinante aqui. Então, isso fica 3, que multiplica 1, menos menos 2, mais 2, né? Menos 2, que multiplica 1, menos menos 3, mais 3, menos 2, que multiplica 2 menos 3. Então, isso vai ficar 3 vezes 3, 9,
menos 2 vezes 3, menos 6, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então, 11 menos 6, pera lá, rapidinho, perdão, errei aqui, né? 1 mais 3, 4 vezes menos 2, menos 8. 2 menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então, 11 menos 8, 3, que é diferente de 0. Então, isso aqui implica que R e S, de fato, são reversas. Tá? Conteúdo aí da aula passada. Ok. Então, gente, existem planos. A gente não precisa achar os dois planos. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu achei um plano, achei o π e vou calcular a distância de P a π. Então, como encontrar esse plano π que contém a reta R? É o que eu estou falando com vocês. O plano π que contém a reta R, o vetor diretor dele vai ser aqui, ó, paralelo ao produto vetorial U VEC V. Então, vamos achar esse produto vetorial. Ó, o N vai ser, então, U VEC V. Eu vou pegar o próprio produto vetorial. Vai ser, ó, I, J, K, 1, 1 menos 1, 3, 2, 1. Então, qual que é esse vetor? Vamos lá, ó. I, então, 1 menos, mais 2, 3. 1 menos 3, 4, mas como é o J, aqui é menos 4, né? E K, 2 menos 3, menos 1. Então, esse é o vetor diretor do plano que vai conter a reta R. Agora, ele passa pelo ponto A, esse plano, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Π é o plano, né, cujo, então, plano cujo vetor diretor é 3 menos 4 menos 1 e contém o ponto A. Então, qual que vai ser, não vai caber escrever isso tudo aqui, qual que vai ser a equação do π, gente? Ó, então, ele contém o ponto A, ou seja, se eu fizer x menos menos 1, x mais 1, y menos menos 1, y mais 1, z menos 3. Então, o produto interno deste vetor, que é o vetor AX, com o vetor N, que é o vetor que a gente acabou de achar, né? Que é o 3 menos 4 menos 1, esse produto interno tem que ser igual a 0. Estão me seguindo? Isso aqui eu estou fazendo esse produto interno para achar a equação do plano π, que é ortogonal a esse vetor e contém o ponto A. É assim que a gente acha a equação do plano. Novamente, a gente viu isso nas aulas anteriores. Se tiverem na dúvida, né, deem uma olhadinha. Porque o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei um ponto X, né, que tem coordenadas X, Y, Z quaisquer. Olhei para o vetor AX, que é esse vetor que está aqui, e fiz o produto interno desse AX com o N. Como é ortogonal, esse produto interno tem que ser 0. Por isso que a gente obtém a equação do plano. Então, aqui vai ficar, ó, 3x mais 1, então 3x mais 1, menos 4, y mais 1, menos 1 vezes z menos 3, igual a 0. Ou seja, ó, 3x menos 4y menos z. Aqui eu tenho 3 menos 4 menos 1 mais 3, 2 mais 2, igual a 0. Então, essa é a equação do π, do plano π. Se preferirem, e a gente vai precisar, vamos escrever assim, como era mais 2, aqui fica 3x menos 4y menos z igual a menos 2. Então, essa é a equação do plano π.
certo? Então, agora, ó, eu encontrei esse plano π, que contém a reta R, e eu tenho um ponto P sobre a reta S. Então, só falta a gente calcular o quê? A distância de P a esse π aqui. Vamos achar um cantinho para fazer isso. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui embaixo, ó. O ponto P é o ponto 2, 1, 1. Então, finalmente, certo? A distância entre R e S vai ser a distância entre P e π, que vai ser o quê, então? Como é que se calcula essa distância, que a gente sabe, né? Vamos usar a fórmula. Então, produto interno, né? Faço aqui, ó, 3 vezes 2, né? Substituo a equação as coordenadas do P na equação do plano π. Então, 3 vezes 2, menos 4 vezes 1, menos 1, né? Menos o D, mas o D é menos 2, então aqui vai ficar mais 2, sempre atenção ao sinal, dividido pelo módulo do vetor diretor do plano, que é esse daqui. Então, raiz de 9 mais 16 mais 1. Então, aqui vai ficar 6 menos 4, 2, menos 1, 1, mais 2, 3, dividido por raiz de 26. Tá bem, pessoal? Então, é assim que a gente calcula essas distâncias. Então, né, recapitulando, a gente definiu lá, fez a construção da projeção ortogonal e usou essa construção para definir a distância de ponto à reta e a distância de ponto a plano, que são os principais. Para todas as outras situações, a gente vai usar uma dessas duas distâncias. Tá bem, gente? Então, lá na lista 8, tem vários... tem um exercício para vocês calcularem a distância entre várias coisas, ponto reta, ponto plano, reta, etc. Tá? E depois eu vou, então, colocar essa lista à parte com essas construções que a gente fez hoje, tá? Não vou conseguir fazer isso hoje, acho que só segunda-feira. Eu coloco lá essa lista e logo mais eu subo a aula para o YouTube também. Tá bom, gente? Então, hoje ficamos por aqui. Continuamos sábado que vem.